Esse é o 22º vídeo a respeito de autoridade espiritual. Recapitulando o que foi dito no vídeo passado, eu comecei a falar sobre Eclesiastes capítulo 10. Eu falei no versículo 1 e 2. Não falei o 3 e o 4. Então vamos recapitular aqui. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de estutícia, de tolice ou insensatez pode fazer com que o conhecimento vai perder todo o seu valor. É o conhecimento do Senhor, é disso que ele está falando, é a revelação. Então, a insensatez é você querer entender a palavra de Deus com raciocínios humanos. Isso é ser insensato. Então, você vai ver que Saul fez isso, né? Ele tentou entender com a sua mente natural. E aí ele errou. E a gente precisa tomar este cuidado. Uma insensatez pode colocar tudo a perder. Então ele continuou, né? O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para aquilo que é mal e injusto. Por quê? Ele perde o conhecimento do Senhor e entra em trevas. E por causa disso, ele começa a falar de si mesmo e não aquilo que o Senhor o tenha revelado. Percebeu? Verso 3. Mesmo quando tenta andar pelo bom caminho, o nécio demonstra que não tem um mínimo de sabedoria. O nécio é o insensato aí. Você vai ver que a primeira carta de João, no capítulo 1, verso 6, está falando a mesma coisa. Você tem que entender o que ele está falando. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos em trevas, estamos mentindo e já não praticamos mais a palavra de Deus. A verdade de Deus revelada não é mais praticada por nós e a gente não percebe. Estamos em trevas, na escuridão. O insensato é assim, ele está na escuridão. A gente logo vê que ele não tem o mínimo de sabedoria. Percebeu? Muito bem, agora vamos para o verso 4. Eu estou lendo aqui na King James. Se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandonas o teu posto, não abandones o teu lugar. Porquanto a calma evita grandes erros, a calma evita grandes pecados. O que ele está dizendo aqui? Ele falou de um governante, a ira, o ódio, né? A ofensa de um pastor, é isso que ele está dizendo, ou de um líder dentro da igreja. Se ele te ofender irando-se contra você, não abandones a fé, não apostateis da fé. Vou melhorar isto. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, diz que nós não devemos ressentir de um mal sofrido, se é que nós andamos no amor. O amor aqui é um amor amadurecido, é um amor que vem do Senhor. Se eu estiver andando no amor amadurecido, eu não vou ressentir do mal. Mas se eu for ainda uma criança, espiritualmente falando, eu posso me ressentir e tropeçar. Foi isso que aconteceu comigo. Um pastor se irou contra mim. Por quê? Porque o Senhor havia me revelado que a doutrina deles era enganosa, era de homens. E ele se revoltou, porque a doutrina que ele tinha era o Deus dele. Então ele se irou, e eu, por ser infantil, não havia ainda sido aperfeiçoado no amor. O que aconteceu? Eu caí. E aí aconteceu aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 15. Que ninguém se prive da graça de Deus, que é andar nesse amor perfeito. Eu me privei. Para que uma raiz de amargura brotando, né, brotou o quê? Uma mágoa no meu coração. E isso causou o quê? Confusão. Eu perdi a luz do Senhor, caí nas trevas.
E isso vem a contaminar muitos. Por quê? Porque quando eu caio nas trevas, o que acontece? Eu perco a luz do Senhor, a lâmpada, né, se apaga. E aí eu me tornei um falso profeta, porque eu já não enxergo mais o Senhor na comunhão. Eu estou como eu falei lá em 1 João 1,6. Digo que tenho comunhão com Ele, mas estou andando em trevas e não estou mais praticando a palavra. Então eu estou o quê? Mentindo. Percebeu? Agora, eu quero ir mostrar para vocês, porque eu falei que nós podemos conhecer o temor do Senhor quando está aí explícito, né, que temam o meu nome, temam o temor de Cristo, o temor de Deus. Nós vemos várias passagens assim. Agora, precisamos entender bem o que é o temor do Senhor quando esta passagem está no contexto de forma implícita, não está explícita, bem clara, mas está implícita. E para isso eu preciso saber o que é o temor do Senhor. Eu quero mostrar uma passagem lá em Lucas, capítulo 10, verso 38 em diante. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Maria o recebeu em sua casa. Chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele falava, o que ele ensinava. Percebe? Maria estava inquieta, ocupada com seus afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária, Maria, pois escolheu a melhor de todas, e isto não lhe será tirado. Você vê aqui então que Maria, ela estava aos pés do Senhor enquanto este ensinava, porque ela prestava muita atenção àquilo que Jesus falava. As palavras da boca de Jesus, ela absorvia todas, não permitiu que nenhuma caísse em terra. Já Marta, ela estava ocupada com muitas coisas e isso a distraiu e ela não deu muita atenção às palavras que saíam da boca de Jesus. Então você percebe que Maria, sim, tinha o temor do Senhor e Marta não. E falando mais ainda sobre essa parte de Marta e de Maria, o Espírito Santo vai nos mostrar o capítulo 11 do Evangelho de João, novamente essas duas mulheres em ação. E Marta, se você verificar lá no texto, ela era incrédula, enquanto Maria não. Ela adorava o Senhor. Então, ambas, né, mostram dois tipos de crente e também dois tipos de influência. Quando Jesus chegou, Marta foi se encontrar com ele sozinha. E já foi falando, né, como se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Uma lamúria. Então Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que aquele que esteja morto, né, viverá. Eu sei que no último dia, na ressurreição do último dia, ele vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim viverá. E Marta foi chamar Maria. Quando Maria foi, muitos judeus acompanharam Maria. Maria tinha influência. Maria, quando chegou diante de Jesus, ela adorou aos seus pés, ela se prostrou diante do Senhor. E ela falou as mesmas palavras que falou Marta, só que muito diferentes, porque Maria falou uma constatação para tocar o Senhor, e o Senhor foi tocado por Maria e pelos judeus que a acompanhavam. Tanto é que ele falou: onde o pusestes? Vem e vê.
Aí Marta tentou impedir, ela era incrédula, não, Senhor, já cheira mal. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então, Jesus ressuscita Lázaro. No capítulo seguinte, João 12, lá você vai ver as duas irmãs em ação. Marta continua servindo as mesas, mas Maria não. Maria está adorando, ela quebra um vaso de alabastro com perfume caríssimo que custava 1 ano de um trabalhador. Caríssimo. E unge Jesus. E ela ganha um galardão. Toda vez que o evangelho for pregado em todo lugar, o que essa mulher fez seja como um memorial para ela. Agora, o que eu quero mostrar aqui é aquilo que Maria está fazendo lá em Lucas 10, 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Quando eu vi essa palavra, eu senti no meu coração aquilo que eu vi em o Salmo de Davi 27, verso 4. É a mesma figura. Veja, Jesus está diante de Maria porque ele é o tabernáculo de Deus vivo na terra. Agora Davi vai falar do tabernáculo de Deus na sua época. Eu vou mostrar aqui em 3 versões. Uma, nessa daqui que nós estamos lendo aqui, a Bíblia King James, que diz assim: o anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Percebe? Todos os dias buscar o que é a orientação do Senhor, diante da sua glória. Veja agora na Bíblia Almeida Corrigida. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui está falando aprender, no outro é buscar a orientação. Agora vamos ver na Bíblia de Jerusalém. Uma coisa peço a Yahvé e a procuro, é habitar na casa de Yahvé todos os dias da minha vida para gozar a doçura de Yahvé e meditar no seu templo. Vê? Meditar, ensinar, buscar orientação. A doçura, porque traz uma doçura quando nós contemplamos a glória do Senhor. Nós vemos a formosura do Senhor, a majestade do Senhor. Eu mostrei essas 3 interpretações porque as 3 é muito abrangente, elas falam verdades disso. Porque quando nós estamos diante do Senhor, nós o contemplamos. E é importante quando isto acontece, porque está falando da nossa comunhão com Ele. Quando Ele chega para ter comunhão conosco, nós devemos parar tudo aquilo que estávamos fazendo. Lembra do vídeo de número 14? Eu falo sobre esse detalhe que aconteceu com Moisés e que aconteceu comigo também. Quando o Senhor chegou para ter comunhão, eu devia ter largado tudo aquilo que eu estava fazendo para imediatamente estar em comunhão com Ele. Isso é importante, porque nós devemos dar toda a atenção a Ele quando Ele chega para ter comunhão. Por isso devemos estar vigilantes, atentos para quando Ele chegar. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo ainda, porque é muito que absorver sobre isso, porque isso vai falar da nossa intimidade com o Senhor. É isso que Davi buscava, ele estava no templo do Senhor para aprender e meditar. Maria, a mesma coisa, e nós devemos fazer a mesma coisa. Davi está falando dos tempos da geração dele. Maria estava diante do templo vivo de Deus. Hoje ele está em nossos corações e nós precisamos estar ali no templo, em nosso coração, tendo comunhão com o Senhor. Até o próximo, em nome de Jesus.